Bem, irmãos, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Vamos fazer a leitura dos versos 32 ao 34. Lucas 23, 32 ao 34. Lucas, capítulo 23, 32 ao 34. Diz assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Bem, irmãos, hoje nós começamos uma nova série. Pode apagar que o pessoal vê a arte um pouquinho melhor? O nome da série é A Voz da Cruz. Nós estamos entrando no período de Páscoa, e aí nós pensamos em uma série que nos fizesse refletir sobre esse momento. Pode acender. E aí essa série vai ser constituída de 7 sermões, que são as 7 expressões de Jesus na cruz do Calvário. Cada domingo nós vamos falar de uma das 7 frases que Jesus falou. O momento de Páscoa é importante para nós entendermos o ministério de Jesus e o seu objetivo na sua missão. E as palavras na cruz têm um significado duplamente profundo. Alguns estudiosos da área do cuidado paliativo, para quem não sabe, o cuidado paliativo são pessoas que cuidam de pessoas que estão na morte iminente, já no seu final de vida, e elas sabem disso. E essas pessoas especialistas em cuidado paliativo dizem que o momento mais rico na vida para se estar ao lado de alguém é no momento da morte. Porque quando a pessoa está perto da morte e ela sabe que vai morrer, ela ganha uma capacidade de introspecção e de avaliação tão profundas que todas as suas últimas palavras são lições profundas de vida. E aqui nós vemos Jesus no que ele sabe que são as últimas palavras antes da sua morte na cruz. Ou seja, são palavras bem pensadas. Não são palavras equivocadas, jogadas ao vento, feitas de qualquer jeito. São palavras pensadas. E além de ser de uma pessoa que está muito próximo da sua morte, não é uma pessoa qualquer. É o próprio Filho de Deus. E avaliando essas palavras de Jesus, nós vamos ver que elas foram extremamente bem pensadas. Mas antes de nós entrarmos nessa primeira expressão de Jesus na cruz do Calvário, vale a pena fazermos uma retrospectiva dos seus momentos finais. Algumas poucas horas antes, Jesus convida os discípulos para a última ceia. E Jesus sabe absolutamente de tudo que lhe vai acontecer. E eu sempre ressalto isso aqui, porque é um sentimento muito cruel. Porque se nós vamos passar por uma entrevista de emprego, que fisicamente, psicologicamente, a gente vai sair ileso, e a gente fica nervoso, ansioso, às vezes a gente não consegue dormir, é uma semana que não anda muito bem. Imagina alguém sabendo que dos seus 12 amigos, só um vai estar com ele até o final. Que dos seus 12 amigos, um vai ser justamente aquele que vai vendê-lo por poucas moedas de prata. Que dos seus 12 amigos, um dos mais próximos vai negá-lo 3 vezes. E que depois disso, ele vai sofrer torturas psicológicas e físicas muito cruéis. Mas ainda assim, ele chama os seus discípulos, ele tem a última ceia com seus discípulos, ele vai até um monte orar, e naquele monte o seu corpo
já começa a dar sinais da exaustão por meio da ansiedade. Porque a Escritura fala que Jesus chorava lágrimas de sangue, e aqui, como eu sempre falo dessa passagem, não é filosófico, não é poético, é literal. Porque todas as vezes, isso é um fenômeno físico muito raro. É quando você está numa crise de ansiedade tão grande, o seu coração dispara, e o seu sangue circula tão rápido no seu corpo, que os seus poros não conseguem conter, e ele extravasa. Existem alguns escritos, alguns sinais de que isso aconteceu à Alemanha na Segunda Guerra, quando as crianças viam a Alemanha sendo bombardeadas, elas choravam e suavam sangue. Esse nível de ansiedade que Jesus passa já no monte. E depois disso, descendo, um dos seus 12 amigos, dá um beijo. E o beijo, que é sinal de amizade, de cumplicidade, de companheirismo, é um sinal de traição. E a partir de então, Jesus é levado a um tribunal e julgado à noite, no horário que o tribunal não poderia, por lei, funcionar. Então, só pelo horário de funcionamento do tribunal, nós vemos que Jesus foi julgado num tribunal que era ilegal. E a Escritura fala que falsas testemunhas foram levantadas para culpá-lo. E diante de mentiras, e diante de injustiças, num tribunal que não era para estar nem de portas abertas, Jesus é condenado. Crucificam. E aí ele começa uma tortura, agora não mais pela mão dos judeus, agora pela mão dos romanos. E ele é flagelado. Flagelado porque ele é açoitado por uma ferramenta chamada de flagelo, que na ponta tinha ossos, que era para cortar, e tinha chumbo, que era para contundir. E médicos legistas que estudaram a crucificação de Jesus disseram que no final da sua surra, parte das suas costelas e pulmões já estavam expostos. E agora ele é vestido, colocam às suas costas uma tora de aproximadamente 50 quilos, diante de uma terra com clima desértico, e por 3 vezes ele cai, com aquela tora por cima dele, a ponto dele não suportar mais carregar, e um homem tem que fazer isso. Como se não bastasse, ele chega à cruz, e rasgam as suas mãos e os seus pés. E agora, temos Jesus, pendurado numa cruz, com tendões rasgados, pele, músculos, carne, debaixo do sol, com as costas abertas, encostado numa madeira crua, tendo que forçar o corpo sobre os pés para conseguir respirar. E diante dele, há homens e mulheres sorrindo, alegres, tirando sorte com as suas roupas. E esse Jesus, olhando para o horizonte dos seus 12 amigos, ele só vê um, João. Um misto de dor, abandono, injustiça, traição e raiva. Um vazio. E Jesus quebra o silêncio. E quais são as primeiras palavras desse homem? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Um ladrão zombando dele, homens dizendo para ele descer da cruz. Por muito menos, irmãos, se nós tivéssemos poder para isso, nós teríamos exterminado todo mundo ali. Porque por muito menos nós fazemos. Principalmente na cultura de cancelamento em que nós vivemos. Nós já conversamos, já abrimos as redes sociais com a intenção de perseguir, lesar e maltratar o outro. E Jesus diz, Pai. E o que chama a atenção na palavra Pai porque no original ela é Abba. E Abba é uma expressão de afeto, é uma expressão de carinho. Paizinho, pai querido, pai de amor, pai que eu amo. Olha só, meus irmãos, Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus.
João diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. Nada do que foi feito se fez. Esse Deus, segunda pessoa da Trindade, é enviado pelo Pai a se fazer homem e pisar nessa terra. Imagina, você vê o mundo da eternidade. E agora, você nasce como uma criança, enviado pelo seu Pai, e pisa nessa terra. Imagina o choque de cheiros, barulho, lidar com homens mentirosos, corruptos, ladrões, avarentos, gananciosos, enviado pelo Pai. E agora ele está na cruz, enviado pelo Pai. E a quem ele recorre? Pai. Pai querido, Pai de amor. Nós vemos que a missão de Jesus estava tão bem estruturada no seu coração e na sua cabeça, que não há lugar para raiva contra o próprio Pai. O Pai que é o autor do seu castigo. Pai esse que mais à frente nós vamos ver, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandona? Mas agora ele clama com afeto, com carinho, porque ele sabe qual é a intenção da missão dele ali. Não é raiva, não é vingança, não é retributividade, não é meritocracia, é misericórdia. E fazendo uma avaliação prática na nossa vida, nós passamos por dores muito menores e nós afligimos Deus Pai com toda a nossa culpa. Deus é culpado da nossa raiva, do nosso abandono, do mal que as pessoas nos fizeram. E Jesus, que realmente podia culpar o Pai, porque foi o Pai quem o botou ali, diz: Pai de amor. A primeira lição que Jesus nos ensina é que não importa a dor que você esteja passando, o Deus Pai nunca te desampara. Ele não deve ser o alvo do seu descarrego de raiva, da sua projeção de culpa. Ele é o alvo aonde você encontra alívio, segurança, norte, objetivo. Quando tudo na sua vida falhar, saiba que o Pai nunca falha. E essa era a segurança de Jesus em meio a uma situação que parecia que tudo tinha falhado. Jerusalém não se curva a Ele. E poucos dias antes da última ceia, Jesus entrando em Jerusalém, as pessoas dizem: Hosana nas alturas. E esse povo que diz Hosana nas alturas agora diz: crucificam. Ele não olha para as circunstâncias. Ele não olha para o resultado. Ele olha para o Pai, que é o alvo final da vida dele. É por isso, meus irmãos, que nós dizemos que as circunstâncias das nossas vidas não nos definem. Porque é Deus Pai quem define as nossas vidas, Ele está muito além da circunstância. Nós não temos que usar os nossos relacionamentos como termômetro. Nós não temos que usar a frustração pessoal que nós temos como termômetro, e muito menos as nossas incapacidades como tal. Porque o próprio Jesus, Filho de Deus, agora está crucificado, diz: Pai de amor. E essa é a primeira palavra de Jesus: Pai. Nele há descanso, nele há identidade, nele há pertencimento. A segunda palavra de Jesus dentro dessa expressão é: perdoa-lhes. Observe, meus irmãos. A primeira oração que Jesus faz na cruz é pelos outros. A primeira palavra que ele diz é por aqueles que os estão perseguindo e maltratando.
E Jesus diz: Senhor, que esse pecado não seja colocado na conta deles. Nós lembramos mais para frente de uma oração parecida, da oração de Estevão, o primeiro mártir da igreja, um diácono. Mas qual é a diferença da oração de Jesus para a oração de Estevão? Estevão foi um homem de Deus, mas a primeira oração de Estevão foi por si. Senhor, recebe meu espírito. E depois que ele fala, Pai, não lhes impute esse pecado. Ao contrário de Estevão, a primeira oração de Jesus é, Pai, que eles sejam perdoados, ainda que ainda não tenha caído sobre eles o conhecimento do pecado deles. Perdoa-lhes. E quando nós lemos essa expressão, muitas vezes, nós aplicamos a outros e não a nós. Porque nós acreditamos que só quem precisa de perdão é o ladrão, é o estuprador, é o estelionatário, é o funcionário público corrupto. Nós achamos que nós não precisamos de perdão porque nós não cometemos nenhum erro grave, é o que nós dizemos. Mas todas as vezes que nós pecamos contra o próprio Deus. Todas as vezes que nós erramos, independente da esfera das nossas vidas que nós erramos, nós estamos agindo como aqueles homens dizendo, crucifica-o. Nós estamos banalizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós não precisamos roubar para isso. Porque todas as vezes que nós não cumprimos a nossa missão dentro de casa, nós estamos pecando. Todas as vezes que nós pegamos a passagem de Paulo que diz, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela, e você não faz isso, você está pecando. Quando as mulheres pegam as palavras de Paulo e ouvem, mulheres, amem os seus maridos como a igreja ama a Cristo, e você não faz, você está pecando. Quando você ouve as palavras de Paulo dizendo, pais, não levem os seus filhos a ir, e você o faz, você está pecando. Todas as vezes que você não tem a capacidade de remir o tempo e de ser controlado por ele, você está pecando. Todas as vezes que a perpetuação da raiva, do ciúme, da inveja, da crueldade, da vingança, da amargura, nós estamos pecando. E o pior de tudo, que nós não deixamos de fazer isso. E mesmo assim, sabendo disso, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. Jesus não está pedindo perdão só por aquele homem. Jesus está falando com um pai que está na eternidade. Um pai que não está preso ao hoje. Deus não está aqui preso no fuso horário de 8h16 da noite do estado do Rio de Janeiro. Ele está na eternidade. Ele contempla passado, presente e futuro. Jesus está pedindo perdão por aqueles homens, por aqueles que já passaram e por nós que nem nasceríamos ainda. Jesus está pedindo perdão por aquele pecado que você vai cometer daqui a 12 anos, e ele já sabe. E no lugar dele te cancelar, ele diz, Pai, perdoa-lhes. E o que mais me choca nessa expressão, meus irmãos, é que diante do ministério de Jesus, todas as vezes que alguém precisava de perdão, ele oferecia. Ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Vai, perdoados estão os seus pecados. E agora ele não fala isso. Você não vê Jesus na cruz do Calvário dizendo, eu perdoo cada um dos pecados de vocês. Por quê? Por que Jesus não faz isso? Porque ele não está na condição agora de perdoador, mas de penitente. Jesus agora não estava no lugar de perdoar pecados, mas pagar por eles. Jesus estava dizendo o seguinte, Pai, perdoa-lhes, porque todos os pecados que eles vão carregar um dia, eu já estou levando no lugar deles, perdoa-lhes. Isso nos choca, porque diante de um Jesus que nos constrange com o seu perdão, nós fazemos duas coisas. Primeiro, nós não manifestamos perdão e nós não reconhecemos o perdão dele.
Vivemos perpetuando amarguras, raivas, sentimentos antigos, desejos de vingança. É por isso que há pouco tempo atrás, as duas músicas mais tocadas no Spotify mundial eram duas músicas de vingança. Duas mulheres que foram traídas e que escreveram músicas para humilhar os seus ex-maridos. E essas músicas bombaram. Por quê? Porque nós gostamos de vingança. Porque nós ficamos felizes quando aquele que faz o mal morre, paga. E eu sei o gosto de sangue na boca vem e o sorriso acompanha. Diante de um perdão tão profundo, nós não nos permitimos ter um coração tão perdoador. Mas isso é uma consequência do nosso primeiro erro. Nós não reconhecemos o perdão de Deus. Porque se nós reconhecêssemos o perdão de Deus, nós não seríamos maridos tão apáticos. Nós não veríamos esposas tão displicentes. Nós não veríamos pais tão ausentes, filhos tão rebeldes, membros da igreja tão distantes. Se nós reconhecêssemos o perdão de Jesus, a nossa igreja seria diferente. A nossa casa seria diferente. O nosso coração seria diferente. As nossas conversas seriam diferentes. A forma como nós acordamos seria diferente. A forma como nós dormimos seria diferente. A forma como nós falamos com as pessoas na rua seria diferente. Nós temos muitas conversas no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa casa, nas redes sociais, mas nenhuma delas muitas vezes refletem a misericórdia de Jesus. Por quê? Porque nós não nos deleitamos nela. E o convite que Jesus nos faz nessa noite é: receba um perdão que está oferecido na eternidade. Porque Jesus morreu num tempo cronometrado pelos homens. Mas o perdão já estava oferecido desde a eternidade. O fato só se consumou há 2000 e poucos anos atrás. Mas ele já estava estendido. Jesus nos oferece esse perdão. E ele termina dizendo: pois não sabem o que estão fazendo. O não sabe o que estão fazendo, Jesus não está falando sobre a gravidade do fato. Jesus não está dizendo que aqueles homens não sabiam que estavam matando um homem inocente, porque aqueles homens sabiam que eles estavam matando um homem inocente. O tribunal foi feito de forma ilegal, testemunhas falsas, não havia nenhum crime em Jesus. Quando nós vamos ler sobre o ministério de Jesus, nós vemos que a intenção de Herodes era não ter mais uma rebelião. A região que ele governava era uma região muito instável. E tinha muitas intrigas. E havia crise política. Não é à toa que Herodes e Pilatos já não se falavam há muitos anos por causa de briga política. Eles voltam a se falar para fazer uma parceria para matar Jesus, para dar um cala-boca no povo. Esse homem é inocente, mas vamos matar ele, porque se a gente não matar, vai haver uma insurreição dentro de Jerusalém. Mata. Então aqueles homens sabiam que o que eles estavam fazendo era errado. Assim como nós sabemos todas as vezes que nós erramos. A gente sabe sim. É mentira essa história de que nós não sabemos. Nós sabemos quando a gente já está jogando uma culpa no nosso cônjuge, que não é 100% dele. É natural. Infelizmente. Para quem já viu uma pessoa se afogando, para quem já viu o filme Titanic, qual é a primeira reação de alguém que está se afogando e recebe socorro? Bota a mão no ombro e empurra o outro para baixo, para não morrer afogado. A condição de pecado nos coloca numa situação tão desesperadora que nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos afogar as pessoas que estão em volta da gente para que elas morram antes e nós não. É instintivo, sinal de um coração pecador. E nós sabemos disso. Nós sabemos quando nós estamos falhando em casa. Nós sabemos quando nós estamos sendo austeros, ausentes, negligentes. Por mais que nós inventemos desculpa na igreja, que às vezes a pessoa nem te pergunta, nós sabemos quando nós estamos falhando com Cristo. Nós sabemos
que sim, os nossos dias são corridos, mas nós não nos aproximamos dele porque nós não queremos. Nós não lemos a Escritura porque nós não queremos. Nós não oramos porque nós não queremos. Nós não temos mais tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos porque nós não queremos. Nós não cuidamos da nossa saúde porque nós não queremos. E diante de corações tão teimosos, Jesus diz, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus fala no sentido da sentença final. Jesus está dizendo o seguinte: Pai, perdoa esses homens, porque eles não sabem o degrau que eles estão descendo. Eles não sabem o que espera por eles. Não é à toa que poucos versículos antes, quando Jesus começa a carregar a cruz, mulheres em Jerusalém começam a chorar e lamentar, e Jesus diz o seguinte: não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos. Ele fala aqui, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós, e as colinas, cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Jesus está dizendo o seguinte: não chorem por mim, não há motivo de lamento. Eu estou caminhando para a vitória. Chorem pelos seus filhos e para onde eles e vocês estão indo. Esse deveria ser o verdadeiro motivo de choro. Um lugar onde há choro e ranger de dentes. E essa expressão é cruel. Porque o ranger de dentes que Apocalipse fala é de uma situação tão agonizante que você não consegue gritar. Você aperta os seus dentes até eles se gastarem. E o ranger é o barulho que faz dos seus dentes gastando. É desse lugar que Jesus fala que não sabe para onde nós estamos indo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Diante de crueldade, diante de tortura, Jesus pede perdão e misericórdia. E diante disso, eu pergunto, o que você tem feito com o perdão que Jesus tem estendido a você? O que você tem feito com a misericórdia que Jesus tem estendido à sua casa? O que você tem feito com todos os benefícios que Ele tem te feito? Ainda que você não tenha se valido de forma correta deles, a mesma sentença continua se perpetuando nos corredores da vida e a mesma voz continua sendo ouvida todos os dias. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então não importa a condição do seu coração. Não importa se você é alguém que conheceu Jesus e hoje dentro da igreja está distante de Jesus. Não importa se você conheceu Jesus e hoje você está distante de Jesus e da igreja. Não importa se você sequer tenha conhecido Jesus. Essa sentença ecoa nos portões do seu coração hoje. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus continua manifestando a mesma misericórdia hoje. Jesus continua te convidando hoje à retratação. Jesus continua te convidando hoje ao conserto. Jesus continua te convidando hoje à transformação de vida. E o único meio de ter a vida verdadeiramente transformada é passando pela cruz, ouvindo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Diante disso, eu quero convidar você a estar de pé comigo. E eu quero orar com você e por você nessa noite. Vamos orar? Senhor Jesus, nós, homens, caídos, vaidosos, corruptos, que temos um senso de justiça apurado somente para a nossa justiça quebrada e desequilibrada, não para a verdadeira justiça. Nós nos colocamos diante da sua presença, não de um Cristo crucificado e morto,
mas de um Cristo que venceu a morte, está vivo hoje. E hoje, Pai, diante da sua presença que o Senhor se faz vivo e presente aqui nessa noite, nós dizemos que ouvimos o seu chamado de perdão. Nós dizemos que reconhecemos o valor da sua missão e pedimos, inunda-nos, Deus, com o seu perdão. Inunda-nos, Pai, com a sua misericórdia. A placa dos nossos corações, o cansaço de uma caminhada solitária, a placa dos nossos corações, o esgotamento de nos batermos sozinhos, achando que vamos nos levantar, mas só nos ferimos mais. A placa dos nossos corações, a solidão de ter que viver numa cela todos os dias, olhando para os nossos pecados e para os nossos erros, com uma culpa que só cresce. A placa no Senhor da dormência, de não reconhecermos que somos pecadores. Que o nosso coração pesado seja trocado por um coração leve, lavado, remido, transformado, curado. Pelo Senhor que de coração sangrando aquela cruz diz: meu Pai de amor, perdoa. Por isso, que no nosso coração não haja mais espaço de flagelo ou autoflagelo de erros que nós cometemos no passado. De erros que nós teimamos, ó Deus, em carregar e nos culpar e nos flagelar todos os dias. De culpas que muitas vezes são de fato nossas, mas nós não conseguimos nos limpar dela. Limpa, Pai, do nosso coração com o perdão do poder que o Senhor tem. Culpas às vezes que nós não precisamos carregar porque não são nossas também. Limpa-nos, Deus. Faça-nos novas criaturas. Que possamos vislumbrar a cruz com Cristo sangrando, sofrendo, mas que nós podemos ver uma cruz vazia, iluminada, mostrando a vitória do Senhor sobre a cruz, mostrando a vitória do Senhor sobre os nossos pecados, mostrando a vitória do Senhor sobre nós, e tendo poder para nos resgatar da nossa condição de pecadores e nos apresentar limpos diante de Deus Pai. Senhor, traz-nos ao coração esse pertencimento, e que a partir de então, todos os dias, possamos descansar na sua misericórdia e no seu perdão, que nunca passa. Leva-nos, ó Deus, para as nossas casas em paz, guardados, alimentados, apaziguados, e que essa mesma mensagem de esperança e perdão possamos levar àqueles que estão sofrendo. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces e consoladoras promessas do Espírito Santo de Deus estejam nos fortalecendo, nos guiando, nos limpando, até o dia que nós estivermos com o Senhor para sempre. Amém, amém e amém.